Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e vejam bem, estou aqui num comício do CDS aqui no Montijo, pelo distrito de Setúbal. Pedro Mota Soares, muito obrigado por receber aqui o podcast. É aquilo que se chama ter o ouro sobre azul, não é? Uma das campanhas também, em tempos passados, do próprio CDS, não é? Pedro Mota Soares, uma vez mais, obrigado. Começava aqui justamente com uma pergunta da Maria Albuquerque, que ela pergunta justamente como eurodeputados, o que é que irão fazer para justamente trazer proximidade com a população. Antes de mais, muito obrigado, Cláudio. Só para situar aqui os nossos espectadores, são 11h20 da noite, nós estamos aqui no Montijo, depois de ter andado a fazer campanha pelo distrito do Algarve. E isto ajuda-me um bocadinho também a responder à pergunta da nossa ouvinte. Como mote desta campanha, o CDS escolheu um slogan: Portugal, Europa é aqui. E é um slogan que se desdobra: Montijo, Europa é aqui. Faro, Europa é aqui. Sigo ainda hoje à noite, vou dormir ao distrito de Aveiro, amanhã vou estar a fazer campanha em Aveiro, explicando às pessoas que Aveiro, Europa é aqui. Eu sei que esta nossa ouvinte é uma ouvinte mais jovem, uma ouvinte relativamente mais nova. Por acaso não. Não? Já está na casa dos 60. Peço desculpa, porque nós tínhamos aqui um foge mote, à regra. Sim, foge à regra. Tínhamos aqui um mote que íamos começar com os jovens, mas muito bem. É muito importante nós termos a capacidade, nós políticos que ainda estamos a um cargo político em Bruxelas, temos a capacidade de explicar às pessoas a importância que a Europa tem na nossa vida diária. Na execução, por exemplo, de fundos comunitários que são essenciais para garantir mais saúde aos portugueses, para garantir mais proteção social, para garantir que, por exemplo, o desenvolvimento económico, o investimento na nossa economia, aquele investimento que gera empregos, que nos permite crescer mais e mais rapidamente, que em grande parte vem do dinheiro da União Europeia. Nós temos tido, nos últimos anos, um grande problema na Europa. Muitas vezes, quando as coisas correm bem, os políticos nacionais dizem que o mérito é seu. Quando as coisas correm mal, dizem que o que está a correr mal tem a ver com Bruxelas. Nós, na nossa candidatura, o CDS é um partido que é profundamente europeísta, não queremos fazer isso. O que nós queremos é explicar às pessoas que temos que fazer ainda mais para poder utilizar bem o dinheiro que vem de Bruxelas. E uma das coisas que a nós nos preocupa muito é que, neste momento, Portugal 2019 esteja a executar muito pouco, esteja a gastar muito pouco daquilo que são os fundos comunitários. Quando o país mais está a precisar, o Partido Socialista está a desperdiçar. Dizia há pouco que o CDS é um partido profundamente europeísta, mas ao mesmo tempo não é um partido federalista. Nós não queremos substituir... Já vimos essa discussão do federalismo e do unionismo. Enfim, temos muito pano para mangas. Aqui uma pequena brincadeira, leva a motoreta consigo para Bruxelas? Sim, a Mota Soares está, essa é garantida. Mas nas cidades, em Bruxelas, em Lisboa, onde quer que seja, muitas vezes a mobilidade suave e a forma de nós nos deslocarmos mais rapidamente é uma opção de vida, e essa é uma opção que eu já tomei há muito tempo. Sim, mesmo quando era Secretário de Estado da Solidariedade. Exatamente isso, continuamos sempre a deslocar na minha moto. Daí eu recordar isto. Justamente um dos tópicos é que este podcast é um podcast de jovens e, portanto, que política é que nós poderemos apontar, que projeto que o CDS tem para os jovens na Europa? Eu não tinha estava num plantel com os jovens e fiz o exercício ao contrário. E perguntei-lhes se estão numa altura em que muita gente olha para a União Europeia mais como um fardo do que como uma opção, do que como uma vantagem. Pensem um bocadinho. Mas então, o que é que a Europa fez por vocês? A Europa fez alguma coisa assim tão relevante por vocês? Depois comecei-me a lembrar, se calhar, para um jovem que hoje consegue ir de Portugal até a Alemanha sem mostrar um passaporte, sem ter de mudar de moeda 4 ou 5 ou 6 vezes, como acontecia há 20 anos atrás, se calhar a Europa fez alguma coisa. Para um jovem que tem a possibilidade de estudar lá fora, de trabalhar lá fora, para um jovem que está lá fora e que tem a possibilidade de vir trabalhar para Portugal, se calhar a Europa fez alguma coisa. Para um jovem que frequentou eventualmente um curso de formação profissional que é financiado pela União Europeia, se calhar a Europa fez alguma coisa. Para um jovem que muitas vezes pode não valorizar muito, mas a verdade é que vive num espaço de paz, de liberdade e de segurança, se calhar a Europa fez muito. Para um jovem que tem a possibilidade de viver numa economia que é uma economia aberta, numa economia que é, como nós dizemos muitas vezes, uma economia social de mercado, que tem a possibilidade de, através desse modelo económico, corrigir muitas desigualdades, combater muitas desigualdades, se calhar esse jovem, a Europa fez alguma coisa. Nós lembramos muitas vezes de exemplos que são muito diretos.
hoje alguém que esteja em Espanha, ou em França, ou na Alemanha, ou na Polónia, não paga roaming. Eu acho que é uma medida muito boa, mas a Europa é muito mais do que isso. É um espaço de segurança e de liberdade, é um espaço de paz, é um espaço de crescimento económico, inclusivo, humanista. É verdade que nós ainda temos muitas desigualdades na Europa e temos muitas desigualdades dentro de Portugal, mas ao mesmo tempo a Europa, que representa cerca de 6% da população mundial, é responsável por 50% de toda a despesa social que é feita no mundo. E por isso mesmo nós percebemos que há muita gente, mesmo com as dificuldades que a União Europeia tem, mesmo com as crises que nós estamos a atravessar, que olha para a nossa geografia como a geografia, a latitude onde eles querem estar. A Europa continua a ser um espaço que atrai muitos à escala global. E por isso mesmo eu acho que a Europa tem feito muito pela minha geração, pelas gerações mais novas. O que nós não podemos fazer é dar a Europa por garantida, nem darmos por satisfeitos pelo atual estado da Europa. Nós temos de ir mais longe, temos de continuar a trabalhar e o CDS quer, no Parlamento Europeu, assumir muitas dessas responsabilidades. Garantir que a Europa continue a ser um espaço de liberdade de circulação, de liberdade de expressão, que as democracias iliberais não ganham espaço, que os populismos, os extremismos, quer à extrema-direita, quer à extrema-esquerda, porque muitas vezes convergem em muitas medidas que não ganham espaço. Neste caso não é uma questão de se tocarem, sobrepõem-se. Se ouvir um discurso da Catarina Martins ou se ouvir um discurso da senhora Le Pen, em muitas matérias esse discurso é exatamente igual. Desconfiam da União Europeia, desconfiam da zona euro. Até querem sair mesmo da zona euro e, no caso do Bloco de Esquerda, não o diz assumidamente, ou do Partido Comunista, mas até gostavam eventualmente de sair da União Europeia. Não querem que a NATO seja o nosso pilar essencial. Não querem que, por exemplo, a União Europeia possa fazer acordos comerciais com o Canadá, que tem standards de vida semelhantes aos nossos, com o Japão, com até os próprios Estados Unidos, e nós sabemos que é um problema também do outro lado do Atlântico, do outro lado desta fronteira atlântica. Mas quando nós olhamos para a política económica, eu vejo que, por exemplo, muitas das medidas de política social do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, lembro-me, por exemplo, e tive responsabilidades no Ministério enquanto Ministro da Segurança Social, a uma área que eu conheço relativamente bem, quando eu vejo o Bloco de Esquerda a dizer que toda a gente se devia reformar aos 60 anos com 40 anos de desconto, é muito curioso nós vemos que a Sra. Le Pen tem uma proposta que é exatamente igual. Quando eu vejo uma proposta da Sra. Le Pen a dizer que deve haver um controle público de muitos setores da economia, é igual à proposta, exatamente igual à proposta do Bloco de Esquerda. Então, Quando eu vejo um cartaz da Sra. Le Pen que diz que quer ter uma política patriótica, é exatamente a mesma coisa que o Partido Comunista diz. Escreve, patriótica de esquerda. Isso mesmo, a verdade é que os extremos não se topam, os extremos sobrepõem-se. E estes extremos são contra a União Europeia, são contra a liberdade de circulação, são contra o comércio livre, são contra a possibilidade que nós temos de ter de, ao nível global, tocar artigos, trocar experiências, circular muito mais livremente. E isso preocupa-me e o CDS quer combater esse extremismo. Muito bem. Mas já agora, então, já que estamos a falar desta questão, obviamente que é impossível falar disto sem tocar naquele texto que Nuno Melo escreveu justamente sobre o Vox e a normalização da extrema-direita. Também. O texto é uma entrevista e o que o Nuno Melo diz nessa entrevista é que não aceita que se olhe para alguns extremos e que se faça a normalização desses extremos. O que a mim me impressiona muito, normalização foi uma frase do Pedro Marques, do candidato Pedro Marques, o que a mim me choca muito é que o Partido Socialista, Pedro Marques, que em Portugal fez a normalização da extrema-esquerda, que convidou o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista para uma solução governativa, não esteja preocupado com o que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista estão a dizer. Quem está a normalizar os extremos em Portugal e na Europa é, curiosamente, o Partido Socialista. A mim impressiona, sempre que eu vejo atitudes extremistas, sempre que vejo comícios extremistas, impressiona-me muito. E impressiona muito se eu os vir em Espanha, tal como me impressiona ver gente do Bloco de Esquerda a descer à Avenida da Liberdade, a cantar ao Santo António hinos de ódio, hinos de curiosamente ao Santo António, não é? Hinos que levam até que incitam à morte de um dirigente estrangeiro, de um povo amigo de Portugal, que é o brasileiro, que curiosamente até já foi mesmo alvo de um atentado. Se as pessoas quiserem rezar ao Santo António, que façam para casar. Se quiserem ir invocar o Santo António na Avenida da Liberdade,
é melhor fazê-lo no dia 12, nas marchas populares, do que fazê-lo no discurso do 25 de Abril. E a mim impressiona muito que haja uma espécie de extremismos que são tolerados, às vezes até incentivados, que são normalizados, como o Partido Socialista fez a normalização do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, e depois outros sejam demonizados. Acho que é um grande erro que nós cometemos, um erro que é responsável pelo crescimento dos extremismos na Europa e que também pode ser responsável pelo crescimento dos extremismos em Portugal, que é normalizarmos a extrema-esquerda, mas olharmos e tentarmos demonizar qualquer outra solução. E eu não caio nesse manicaísmo de achar que só uns é que são maus. Todos os extremos são maus, eu sou da moderação, o CDS representa o lado direito da moderação, falo do CDS. Se o Partido Socialista está preocupado com isso, que não normalize o próprio Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, como fez nestes últimos 4 anos. Eu também já falei, inclusive, com o Ribeiro Castro, também. Sim. O Ribeiro Castro, que é o grande totalista. Um grande abraço para o grande amigo Ribeiro Castro. Abraço, Zé. O grande totalista aqui do podcast, já com 7 participações. Zé, estamos a gravar isto na véspera da decisão do campeonato. Pois Zé, como grande benfiquista, deve estar hoje muito nervoso. Eu também. E, portanto, quando o episódio for para o ar, espero que o Zé já seja campeão. O Benfica já é campeão. Já está. Não, eu sou do CDS, eu sou do CDS, e nós sabemos no CDS que para ter uma vitória temos de lutar muito, temos de trabalhar muito, sim, temos de nos esforçar muito e, portanto, nunca contamos com as coisas. Não vamos desviar, mas é aquela coisa, mas o podcast, quando diz que algo vai acontecer, essa coisa, regra geral, acontece. Portanto, até ao momento não tenho dado mal, portanto, se eu estou a dizer que o Benfica vai ser campeão, bom, espero não ter que estar a pagar um café. Estou curioso para saber o que é que o podcast vai dizer sobre o resultado das eleições. Já lá vamos, para o final, deixo sempre o melhor para o final. Justamente esta questão de que há 5 anos atrás PSD e CDS concorreram juntos, o que fez com que o CDS apenas elegesse um eurodeputado. Falou que o CDS é um partido europeísta. Dessa forma, porque é que, por exemplo, o Nuno Melo está nos eurocéticos? O Nuno Melo não está nos eurocéticos, o Nuno Melo está no Partido Popular Europeu, está na família que é a família de sempre do CDS. O CDS é o único partido em Portugal que nasceu na família da democracia cristã. E é muito importante nós lembrarmos isto. A Europa, como nós a conhecemos hoje, foi construída pela democracia cristã e foi construída pelos que nós em Portugal chamaríamos socialistas e que normalmente na Europa se chamam sociais-democratas, partidos sociais-democratas. Foram estes que construíram a Europa e o CDS sempre representou a família democrata cristã. E o Nuno Melo está no PPE, onde o CDS está de pleno direito. E, portanto, lembramos uma coisa, e já lá chegaremos até, também hoje, nós estamos a gravar isto no dia 17 de maio, evocamos 5 anos desde que a Troika saiu de Portugal. E há 5 anos atrás, a verdade é que os dois partidos, que na altura estavam juntos numa solução governativa, concorreram juntos. Eu não faço uma leitura dizendo que, pelo facto de concorrermos juntos, o CDS só teve um eurodeputado. Acho que isso aconteceu face às circunstâncias do país, que há 5 anos atrás ainda eram muito, mas mesmo muito difíceis. Estávamos a sair do período de ajustamento, mas as dificuldades ainda eram tremendas. E eu acho que isso teve muito mais responsabilidades do que o facto do CDS ter ido ligado, é a minha leitura. A verdade é que hoje, passados 5 anos, as circunstâncias são muito diferentes. O CDS é um partido de direita, sempre se assumiu. Nós representamos democratas cristãos, essa é a trave mestra, mas representamos também liberais, conservadores, todos eles constituem a grande família que é o CDS. A verdade é que hoje eu tenho de reconhecer que a única alternativa para quem é de direita em Portugal, a única alternativa a um governo que se construiu muito à esquerda e que se alavancou muito à esquerda, a única alternativa para quem é de direita em Portugal é o CDS. E digo isto porque olho para o atual PSD e vejo no atual PSD um presidente do PSD que, e ainda bem que ele o disse, porque eu acho que na política nós temos de ser francos e transparentes. Há muito pouco tempo o Rui Rio dizia que nunca foi de direita e era até um homem mais à esquerda. Também há muito pouco tempo atrás o Paulo Rangel dizia de forma muito clara que nunca foi de direita. O Rui Rio chegou mesmo a dizer que se Francisco Sá Carneiro não tivesse feito um partido, ele estaria no Partido Socialista. E eu acho que essa transparência é boa. E essa transparência permite-nos dizer que é importante que cada um dos eleitores, quando vai votar, saiba em que é que está a votar, que o CDS é hoje o único partido que à direita representa uma alternativa face a esta solução. E isso é importante também nestas eleições europeias. Nestas eleições europeias é muito importante
não fui eu que o fiz, só estou a fazer a vontade ao Primeiro-Ministro António Costa. Eu não quero transformar estas eleições europeias num julgamento nacional. Mas é o que está a acontecer, inevitavelmente. Não, pelo parte do CDS não é, mas há um julgamento que tem de ser feito. Nós temos de julgar também a política europeia do Partido Socialista nestas eleições. E o Partido Socialista tem falhado de uma forma muito clara em matérias europeias. Deixe-me dar-lhe 5 breves exemplos. Mas muito rapidamente eu passar aos outros pontos. 5 brevíssimos exemplos. União bancária. Porquê que hoje um empresário, uma empresa portuguesa, tem mais dificuldades em pedir um crédito, em aceder a um crédito, do que uma empresa francesa ou espanhola? Nós ainda não fechámos um mecanismo da arquitetura da zona euro. Passados 4 anos desta solução governativa, o Partido Socialista, que em 2016 disse que ia apresentar uma solução, nada fez. Segunda questão, execução dos fundos comunitários. Neste momento, Portugal está 10 pontos percentuais abaixo da execução do anterior quadro comunitário. Nunca tínhamos tido uma execução tão má em período homólogo. Não sou eu que o digo, é o Banco de Portugal, é a Comissão Europeia, é a Autoridade, é a Agência de Desenvolvimento e Coesão. Terceiro tema, negociação do próximo quadro financeiro. Portugal está em risco de perder 7% das verbas da coesão, está em risco de perder 15% do segundo pilar da PAC. São matérias muito graves onde o Partido Socialista falhou e falhou de forma clara. Quarto aspecto para nós muito relevante. Na preparação do impacto do Brexit, o Governo está a falhar. Ainda hoje, muitos dos nossos concidadãos não sabem o que é que vai acontecer relativamente à sua vida a partir de outubro. Ainda hoje uma empresa portuguesa não sabe o que é que tem de fazer se estiver a exportar para o Reino Unido e perder exportações. O Governo não está a trabalhar suficientemente bem. Quinto e último aspecto, para nós muito grave. O Governo aceitou, foi um dos poucos governos ao nível europeu que aceitou, passar da regra da unanimidade na criação de impostos ao nível europeu. Estou a simplificar até porque não tenho muito tempo. Foi um dos pouquíssimos governos que aceitou, que disse e sinalizou à Comissão Europeia que estava disponível para abdicar da regra da unanimidade do seu direito de veto relativamente ao lançamento de impostos europeus. Nós no CDS não aceitamos isso, lançamos até um pacto a todos os partidos que nos possamos unir, dizendo de uma forma muito clara que não é possível lançar impostos em Bruxelas nas costas dos portugueses sem a representação do Parlamento, que é o órgão que serve exatamente para isso, para limitar a ação dos Estados, dos governos, na fixação de impostos. 5 matérias muito claras onde o Governo falhou, tem de ser avaliado por isto, e isto são matérias europeias. Muito bem. Um ponto aqui muito importante é justamente a questão das fronteiras, a questão também que se coloca dos imigrantes e também dos refugiados. São conceitos totalmente diferentes. O imigrante, o refugiado são coisas totalmente diferentes, apesar de haverem pessoas que remetem isso por ser uma simples questão de semântica, que supostamente ao fim e ao cabo seria a mesma coisa. Para mim não o é. Mas que tipo de fronteiras é que nós, que tipo de fronteiras é que o CDS quer na Europa? A fronteira europeia está claramente definida e é exatamente a fronteira da União Europeia. Nós podemos circular livremente no espaço da União Europeia, certamente que não podemos circular tão livremente para fora ou para dentro da União Europeia. Eu não confundo refugiados com imigrantes. Refugiados são pessoas que estão a fugir de teatros de guerra, que estão a lutar pela sua vida. Nós temos uma obrigação humanitária, até porque muita da construção internacional que existe sobre o direito de asilo, sobre o acolhimento de refugiados, é uma construção europeia. Foi na União Europeia, foi no espaço da Europa que aconteceram 2 guerras que devastaram o mundo. Nós em Portugal sabemos o que é acolher gente que tem uma religião diferente da nossa, gente que tem uma língua diferente da nossa, gente que muitas vezes tem uma cultura e uma tradição muito diferente da nossa. Nós acolhemos muitos judeus, austríacos, alemães que fugiram e que muitos deles até ficaram em Portugal e ajudaram Portugal a desenvolver-se. Tem muita crise de refugiados, é uma crise humanitária à qual nós ainda não conseguimos dar resposta, mas rapidamente se transformou numa crise institucional. O sistema de Schengen colapsou. A capacidade de circularmos livremente está, nesse sentido, muito colocada em causa. Muitos Estados-membros não estão a cumprir as decisões tomadas pelo Conselho, onde os Estados-membros participam. Diferente é a questão dos migrantes. Deixe-me citar um socialista, que acho que é insuspeito, António Vitorino, que disse uma frase que é um bocadinho cruel até. Dizia ele que a Europa não pode ser a depositária de toda a miséria do mundo. Com isto, eu sinto uma coisa. É tão demagógico e populista nós dizermos que devemos ter a fronteira
completamente fechada e ninguém deve entrar na União Europeia, como é demagógico e populista dizermos que devemos ter a fronteira aberta, toda a gente deve entrar na União Europeia, provavelmente vamos ter a capacidade de escolher aqueles que verdadeiramente fazem sentido, que respeitam os nossos valores, que respeitam que muitas vezes nós chamamos o nosso modelo civilizacional e que querem efetivamente ajudar Portugal, cada um dos países, a continuar a desenvolver-se do ponto de vista económico. É isso, porque se ninguém, enfim, sendo outra história, eu recordo-me muito bem que o Império Romano caiu por ele mesmo, portanto, a partir do momento que os bárbaros que estavam na fronteira passaram a entrar no Império, corromperam o próprio Império. O Império deixou de ser puro, por assim dizer, no sentido já não era Roma que mandava, já eram outros que não romanos que iam governando. Enfim, não quero fazer aqui nenhum paralelismo com estrangeiros, nada disso, mas é a questão de, se formos pela essência e pela manutenção de um projeto, as coisas, feliz ou infelizmente, são assim. A solução é muito simples. Quem quer vir para a Europa tem que respeitar também, os valores da Europa. Eu não posso querer ir para uma outra civilização e não respeitar esses mesmos valores. Esse parece-me um ponto muito importante. Sim. Então agora sim vamos falar da questão da Europa federalista ou de uma Europa unionista. Que Europa é que nós queremos daqui para a frente? Começámos como justamente uma união económica, passámos em Maastricht a passar a ser uma união política e em 2004 foi chumbado o projeto federalista, a Constituição de 2004, chumbado justamente pela França e pela Holanda. Portanto, que Europa é que vamos ter agora? Da França e pela Irlanda na altura... E sobretudo aqui uma outra questão que é também importante, que faz também aqui a ligação, que é, estamos a votar para o Parlamento Europeu, vamos eleger certamente deputados por toda a Europa, da extrema-esquerda e da extrema-direita. E em 2014, justamente o grande medo era da extrema-esquerda, com o Syriza à cabeça na Grécia. Atualmente, o maior medo é a extrema-direita. Mas há aqui outro tópico que é muito importante e que poucos analistas estão a pegar nisto, que é, vamos ter pela primeira vez comissários europeus oriundos de países onde a extrema-direita e a extrema-esquerda têm o poder. E, portanto, obviamente, o populismo vai chegar também à Comissão Europeia. Portanto, não só no Parlamento, como podemos ter o caso do Nigel Farage, não é? Ou da Marine Le Pen, que já lá está há muito tempo também, mas na própria Comissão Europeia, ou seja, o Executivo vai ter populistas. Gostava de lembrar que o Executivo já tem representantes das chamadas democracias iliberais. Nós temos comissários da Roménia. A Roménia, neste momento, tem uma primeira-ministra que foi candidata no lugar do primeiro-ministro, que não pode ser candidato porque foi condenado por crimes, que está a tentar propor uma lei da amnistia que quer amnistiar um anterior primeiro-ministro que está acusado de ter desviado 24 milhões de euros de fundos comunitários. Estamos a falar de um partido que está representado no Partido Socialista Europeu e representa uma democracia iliberal. Esse risco já está hoje dentro de nossa casa. Não quero fugir à questão que é a questão essencial. O CDS é um partido, e eu represento o CDS de uma forma completamente clara e transparente, é um partido que é um partido europeísta, acredito no projeto da União Europeia, não é um partido federalista. Eu não quero que a nossa soberania, usando a expressão de Gaulle, se dilua como o açúcar se dilui no café. Eu acredito que a grande vantagem da União Europeia é ser um mosaico de coisas diferentes, de culturas diferentes, de histórias diferentes, muitas delas até antagónicas, e tivemos a capacidade de pôr isso para trás das costas para construir um projeto inicialmente económico, com uma dimensão política, mas ao qual tem de ser adicionada uma dimensão social. O pilar social é um pilar muito relevante no quadro da União Europeia. Esse pilar não diminui nem nos desresponsabiliza na esfera nacional. As nações e um Estado-nação perfeito, como é o caso de Portugal, com quase 900 anos de história, não se pode dissolver dentro da União Europeia. Eu sou daqueles que digo muito à vontade, a minha pátria, Portugal é a minha pátria. Não estou disponível para perder a minha soberania no projeto da União Europeia, por muito benéfico que o projeto da União Europeia seja, até porque no dia em que possivelmente algum Estado peca a sua soberania, a própria União Europeia vai ser mais pobre e contra isso a voz do CDS estará sempre a lutar contra. Mais uma vertente unionista. Muito mais uma vertente do que nós temos hoje, de uma união, nunca, jamais uma federação. Muito bem. E indo agora para a última pergunta, que é sempre aquela que as pessoas ficam mais, enfim, tenebrosas, ficam sempre um pouco a pensar o que é que vão dizer. Paulo Santos, inclusive, fez uma pausa antes de dizer o que é que haveria de dizer. Qual é a perspectiva que o CDS tem para estas eleições europeias? O CDS quer crescer destas eleições europeias face ao seu último resultado. Já o dissemos muito claramente. Mas eu não preciso fazer uma pausa, quero dizer uma coisa de uma forma muito clara.
temos dito ao longo desta campanha que o CDS é a única alternativa para quem é de direita em Portugal. Nós somos, dentro da moderação, o lado direito da moderação. Acho que é muito importante, nesta eleição, que o CDS fique claramente à frente da extrema esquerda. Se o país é um país moderado, se o país se quer afastar de opções radicais, se o país quer condenar os extremismos e os populismos, tem de dar força ao CDS. Para nós, um bom resultado é ficar à frente da esquerda, da extrema esquerda. Parece muito importante para o que aí vem, antevendo uma crise que se está a desenhar no horizonte, antevendo dificuldades que podem vir aí, quer no quadro da União Europeia, quer no quadro nacional, que o CDS saia reforçado desta eleição. O nosso objetivo é muito claro sobre essa matéria. Portanto, ficar à frente da extrema esquerda significa que querem ter 5 eurodeputados. Significa ficar à frente do Bloco de Esquerda e ficar à frente do Partido Comunista Português. Isso que estou a dizer. O CDS tem de voltar a ser a terceira força nesse sentido no quadro da União Europeia. Se nós queremos que o país seja um país mais moderado, que avance com moderação, que olhando para o futuro não arrisque, não vá em radicalismos, não vá em experimentalismos, o CDS tem de ter mais força que o Bloco de Esquerda, o CDS tem de ter mais força que o Partido Comunista Português. Pronto. As minhas contas, e eu acabo aqui de fazer o contraponto, por assim dizer, enfim, há quem goste, há quem não goste, mas assim, aquilo que eu estou, e que eu queria dizer certamente, quando estiver com alguém também do Bloco de Esquerda e do PCP, é justamente que o Bloco de Esquerda irá ficar com um eurodeputado do PCP. Eu não sei o que é que será o resultado. Sei que um bom resultado para o CDS era, pelo menos, nesta eleição, ficar em terceiro lugar, ficar à frente do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Acima de tudo, garantir que a direita democrática, moderada, que representa a democracia cristã europeia em Portugal, tem mais votos que os radicais do Bloco de Esquerda, que a esquerda, muito à esquerda, que hoje é o Partido Comunista Português. Acho que este sinal é um sinal muito claro. Se o país quer olhar para o futuro, um futuro que olha com preocupação, quer no quadro da União Europeia, quer no quadro nacional, o país, Portugal, tem de apostar na moderação e não no radicalismo. Deixe-me usar uma expressão que foi usada pelo Nuno Melo e que eu acho que traduz isto de uma forma muito, mas mesmo muito simples. O 25 de novembro tem de ganhar ao 11 de março. Sim, isso também foi algo que eu já falei justamente com o Roberto Castro na altura, e não concluí o pensamento há pouco, que é justamente isso, que é a questão da dipolarização e da cientificação de certas coisas. Enfim, se celebramos o 25 de Abril, eu acho também que temos de celebrar o 25 de Novembro, para não, enfim, não queremos daquilo que na altura que se falava que era a Jugoslávia, também na outra ponta. Prognósticos do podcast em relação ao CDS, com alguma sorte elegem o segundo eurodeputado, portanto, neste caso seria o Pedro Mota Soares. Enfim, o podcast não pode dizer felizmente ou infelizmente, deseja a melhor de sorte do mundo, não é? Não poder ser o podcast, como é óbvio, não é? E exatamente, portanto, mas já está, estas são as previsões que o podcast faz, até o momento invictas, vamos ver depois dia 26, na manhã de 27, se tudo corre bem para o lado do podcast, enfim, para o CDS logo veremos. Antes de dar no final um minuto de campanha, que todos os candidatos têm direito a um minuto de campanha, que mensagem final deixar para os jovens em relação a estas eleições europeias? A Europa é muito importante para os jovens. Eu diria até que o projeto da União Europeia beneficia essencialmente os mais jovens, nomeadamente porque têm esta capacidade enorme de circular livremente no quadro da União Europeia. A mim impressiona muito que os mais jovens, daqueles que mais beneficiam da União Europeia, sejam ao mesmo tempo aqueles que mais se abstêm. Nós temos uma taxa de abstenção de quase 80% na população mais jovem. 80% dos jovens não querem participar em decisões que são essenciais para a sua vida. Isso a mim impressiona-me. A mensagem aos mais jovens é que vão votar. Muito bem. Caros ouvintes, eu despeço-me já. Vocês vão ficar com um minuto aqui ainda com o Pedro Mota Soares. Pedro Mota Soares, foi um gosto estar aqui à conversa. Foi um gosto imenso estar aqui a falar consigo. Obviamente que boas campanhas para o CDS. E, caros ouvintes, como eu costumo dizer, e vocês sabem de cor, até lá tenham boas conversas, mas já agora, dia 26 de maio, votem nas eleições europeias. É muito simples, votem. Cerca de 60% das decisões que são tomadas em Portugal são tomadas com base em diretivas que vêm da União Europeia. Ao mesmo tempo, nas últimas eleições, 66% dos portugueses não foram votar. Portanto, nós não estamos a participar em decisões que afetam a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana. O grande apelo que eu tenho para vos fazer é que vão votar.
votem em quem entenderem, de preferência já agora votem no CDS. O CDS representa hoje claramente a única alternativa para quem é de direita em Portugal, mas acima de tudo, numa eleição como esta, peço-vos que vão às urnas, vão votar, reduzam a abstenção, reduzam a distância que infelizmente ainda existe entre a União Europeia, entre a Europa e Portugal. Isso pode ser feito indo no dia 26 às urnas.